Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Na santa paz do Senhor Jesus, amém? Que ótimo, que bom que o Senhor nos concedeu este momento para nós compartilharmos também a sua palavra, que tem nos edificado a cada dia. Eu quero ler com os irmãos capítulo 22 de Lucas. Vamos ler do versículo 39 ao 42. Vamos ler esses 3 versículos que diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra santa e gloriosa, que edifica a nossa alma em ti. Que a tua presença possa trazer paz aos corações, e que a palavra possa edificar a nossa vida com entendimento, com sabedoria de Deus, para que a gente viva intensamente debaixo desta graça, desta fé que uma vez foi dada a cada um de nós, para vivermos aquilo que o Senhor planejou, edificou o caminho para que nós pudéssemos caminhar por ele. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero falar sobre esta palavra, sobre um tema que veio ao meu coração, que é as dores do propósito. As dores do propósito. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus pretende nos dizer, ou então deixar gravada em nosso coração, nesta palavra. Existem 2 tipos de dores que de alguma maneira atingem, sufocam a alma do ser humano. As dores do mundo, quando sem esperança o ser humano labuta para encontrar a paz, para encontrar a segurança, e ele não encontra, porque o mundo não pode oferecer estas coisas, mas a alma grita dentro, a alma grita lá dentro, desesperadamente, e não sabe para onde ir. É por isso que as pessoas que não têm a esperança em Cristo, eles precisam se apegar a algo que lhe tragam segurança. E a gente sabe que quem traz segurança para o mundo é o segundo Deus colocado na Bíblia, que é o dinheiro. Que é aquele que, de alguma maneira, traz alguma coisa aonde as pessoas possam se dizer: eu estou seguro. Mas as dores da alma, mesmo que eles tenham muito, ela não passa. As dores, a aflição que está lá dentro do coração, dentro da alma do ser humano, que não tem o conhecimento de Deus,
ele pode ter muito ouro, muita prata, ele pode ter de tudo muito, e mesmo assim a alma dele não se aquietar, não ter sossego, não ter paz. Então essa é a dor do mundo. A segunda dor é a dor que os filhos de Deus sentem a partir do momento que nós encontramos Cristo, que nós começamos a entender o seu propósito, ou mesmo que não entenda, começou a andar com Cristo. Nós temos que enfrentar uma dor, que é a dor do propósito. O propósito é um caminho diferente, desconhecido de cada um de nós. A gente não conhece, é um caminho novo. Porque a partir do momento que nós encontramos Cristo, aliás, que Ele nos encontrou, a Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a partir desse momento nós vamos viver em novidade de vida. A partir desse momento começa na vida de cada filho o propósito que o Pai tem com ele antes da fundação do mundo, antes de nos criar, antes que houvesse céus, terra. Isso aí foi bem lá em algum tempo da eternidade, que nós não temos como explicar isso, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto por nós, já estava escrito isso. Então Deus, dentro do seu propósito, Ele escreveu uma história para a gente, para mim e para você. Nós temos uma história escrita que tem um final, que tem um começo, meio e fim maravilhoso, mesmo que nós não compreendemos o caminho, mas nós não precisamos compreender mesmo, nós seremos guiados por Ele, nós seremos guiados pelo caminho e para o caminho. Israel sofria lá no Egito as dores do mundo, as aflições sobre Faraó, a angústia da alma, e a alma deles gritava dentro deles. E certo dia Deus chamou Moisés e disse: eu ouvi o clamor da alma deles, eu escutei a dor, as aflições que eles estão passando. Mesmo eles, amados, tendo um pai que andou com Deus, mas eles não conheciam o Senhor. Eles viviam lá em Israel, no Egito, sem conhecimento. E eles estavam lá, e a dor da opressão sobre Faraó consumia eles. E Deus escutou. E Deus, através de Moisés, Ele tira o povo de Israel do Egito. A partir da saída, que foi o dia do sangue nas vergas das portas, nos portais das casas em que eles moravam, a partir daquele momento em que o cordeiro foi morto, e que o sangue foi passado nas vergas das portas, como está escrito em Êxodo capítulo 3, capítulo 5, 6 e até o 12, que nós vamos encontrar a saída deles. Até naquele momento, quando o sangue é derramado e que eles recebem a liberdade e autorização para deixar o Egito, quando eles viram as costas para o Egito, eles estão seguindo um caminho, e esse caminho para eles pensam que conhecem o caminho, porque eles conhecem toda a região, eles acham que sabem o caminho, e diz: dentro de 3 ou 4 dias a gente chega na terra prometida. Mas a palavra de Deus diz assim no capítulo 13, se não me falha a memória, de Êxodo, que Deus os guiou por um novo caminho, que eles não sabiam, que eles não conheciam.
mas era um caminho que estava embutido nele o propósito de Deus, para que eles, não vendo a guerra, voltassem para trás, mas que eles pudessem aprender com Deus. O propósito de Deus, amados, a partir desse momento, é que eles recebam entendimento de ter intimidade com Ele, de ter Deus como seu Pai, Deus como seu guia, Deus como seu provedor. Deus quer ensinar tudo isso para eles no caminho. Deus quer que eles tenham um apego a Ele, que eles esquecem o Egito, esquecem Faraó, e se unam com um entendimento novo para servir ao Senhor. Então, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, tem uma nova aflição para eles, mas não é mais a aflição do mundo, é a aflição do propósito, porque atrás deles vem Faraó. Começa então a aflição do propósito, as dores do propósito. É isso que nós precisamos entender, que nós vamos ter aflição, mas a aflição que a gente passa aqui no mundo não pode ser provocada pelo mundo. São aflições provocadas pelo propósito. Todas as vezes que eu estou aflito, eu preciso fazer uma coisa: me ajoelhar, me achegar a Ele, dizer: Senhor, estou aflito, Senhor, eu estou angustiado. E quando você se achega a Ele, a palavra de Deus diz assim, que Ele é bem presente na hora da angústia, que Ele é um Deus presente na hora que nós estamos passando por momentos de lutas e dificuldades. Ele está presente. Então, amados, quando eles chegam ali, agora eles não têm mais nada a ver com o Egito, eles não têm mais nada a ver com Faraó. Faraó já era, Faraó ficou para trás. Só que eles não entendem isso. Então agora eles estão diante do Mar Vermelho, ouvindo o som da carruagem de Faraó que está vindo, o barulho dos guerreiros, e eles estão numa angústia horrível. E o Moisés está com o cajado na mão, com os pés na água. Ele começa a orar: Senhor, o que a gente vai fazer? Ele falou: fazer o que, meu filho? Você está no propósito. Não tem que fazer nada. Você diga para o povo marchar, só isso. Diga para o povo seguir. Diga para o povo continuar. É isso. Irmãos, por falta de entendimento no propósito de Deus, a gente para em todos os obstáculos que surgem em nossas vidas. Em cada um deles há uma parada. E o inimigo sabe disso, coloca muitos deles para fazer a gente parar, para fazer com que a gente não vá e não cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente enrola e passa disso para lá e muda e fica tentando resolver as coisas, fazendo uma ponte sobre o mar, e aí não dá conta de fazer a ponte e não consegue atravessar, e aquela luta horrível. Não é verdade? Então nós precisamos, queridos, entender, a partir do momento que você virou as costas para o mundo, virou as costas para Faraó, ele não tem mais nada a ver contigo, ele não tem mais nada a ver com a igreja, não tem mais nada a ver comigo. Tudo que acontecer da agora para frente, tudo, não é algumas coisas não, tudo o que acontecer vai cooperar para o meu bem. Amém, queridos? Vai cooperar para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. As dores do propósito é para o meu crescimento, é para a igreja conhecer a Deus, é para a igreja compreender quem é esse Deus. Amados, esse é o entendimento. Nós vamos ler um texto
está em Gênesis 37, do 13 ao 25. Deus vai falar com José sobre o propósito que ele tem na vida dele. E daí para frente, irmãos, ele vai entrar em um período de luta. Veja isso. Gênesis 37, do 13 ao 25. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço, onde eles estão, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de cores que trazia, mais um. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, e não havia água nela, mais um. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Presta atenção na frase em cima, que diz: depois se assentaram a comer pão. José, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, pelos sonhos que ele recebeu de Deus. Ele contou os sonhos a seu pai, aos seus irmãos, e os sonhos mostravam que ele seria a cabeça dos filhos, cabeça da família. E isso trouxe uma certa inveja, um certo ciúmes por parte da família. Mas o propósito de Deus, ele está neste momento em que José recebe do seu pai uma ordem. Ele começa a acontecer a partir de agora. A ordem é que ele vá visitar os irmãos, ver como eles estão e leve pão para eles. Então ele está a caminho para trazer notícia para o pai depois, porque naquele tempo, irmãos, eles ficavam meses fora de casa apacentando as ovelhas. De vez em quando, um dos filhos buscava alimento e trazia para eles. E nesse dia, José está levando o pão para os seus irmãos. E como já havia alguns atritos, como nós já sabemos que está relatado biblicamente falando, quando ele é visto pelos irmãos, eles se reúnem, macumunam entre eles, dizendo: a gente vai matar ele. Nós vamos matar nosso irmão, porque ele é o mais querido do pai, ele é isso, ele é aquilo e tal. E eles
combinam isso. Mas Rubem, que é o irmão mais velho, atrapalha isso. Diz: não. A gente lança ele na cova e faz algo, mas isso não, nós vamos matar o nosso irmão. E eles então veem que está vindo uma caravana de ismaelita. Eles têm a belíssima ideia de lançá-lo na cova e depois vendê-lo para essa caravana de ismaelita. Note bem, irmãos, a partir do momento que José começa a caminhar no propósito, trazer pão para os seus irmãos, ele já está dentro do propósito. A partir desse momento que ele está, os irmãos não querem ele bem, mas ele quer bem os irmãos. O coração dele não é ruim para com os seus irmãos, é um coração bom. Ele ama os irmãos, embora os irmãos estão com o coração duro contra ele. No propósito, irmãos de Deus, sempre será assim. Você vai amar mesmo sem ser amado. Você vai querer o bem, mesmo todos querendo o contrário de você. Então agora, dentro do propósito, José não entende o que está acontecendo. Mas ele está caminhando no propósito de Deus. Ele está sendo levado para o propósito. Daqui para frente, a sua luta será cada dia maior. Mas cada uma delas o faz crescer. Ele não sabe que ele está caminhando para um trono, para receber um trono, porque Deus não lhe falou isso. Deus não falou nada para mim. Deus não contou para você. Mas dentro do propósito existe um trono para nós. Sabia? Quem vencer se assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Existe um trono para a gente ou não existe? Então nós estamos caminhando para se assentar no trono com Jesus. José não sabia, mas eu sei, amém? Porque ele contou para a gente. Jesus contou para nós. Jesus já revelou para nós o propósito da nossa vida aqui na terra. É necessário que a gente compreenda e conheça, irmãos, e dê menos trabalho para Deus. E não deixa o Senhor tão chateado com as nossas perguntas, com os nossos choros sem sentido, de filho mimado. Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, eu não mereço isso. Ah, mas Deus não está comigo. Irmãos, é apenas uma coisa: você está no propósito. Você está caminhando no propósito. E o propósito vai fazer você amadurecer. E o propósito vai fazer você conhecer a Deus. O propósito vai fazer você levar pão aos seus irmãos e não ser bem recebido por eles, e não ser amado por eles, mas você precisa levar pão para eles. Você entende ou não? Como Paulo disse, amando mais e sendo menos amado. Eu amo e sou menos amado, mas nem por isso eu vou parar na caminhada. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. José, em cada aflição, em cada luta, em cada dificuldade ele crescia. Prisão, calúnia, angústia, sofrimento, ele crescia. Ele crescia a ponto de se tornar o
primeiro homem do reino do Egito, o homem mais, o que não estava acima só de Faraó, quando Faraó estava sentado no trono, porque fora do trono ele era igualzinho Faraó. Faraó falou: só quando eu estiver no trono, você é menor que eu. Mas aí, você pode fazer tudo o que você quiser, da maneira como você quiser, faz tudo o que você achar direito. E José fez, porque agora ele entendeu o porquê de tudo aquilo que ele passou. Ele entendeu as dores do propósito, as dores da aflição. E quando a fome chegou, os irmãos precisavam do quê? De pão. E ele estava prontinho para mandar pão, amém, queridos? Precisava de pão, a fome. E ele, em tempo algum, ele reconheceu os irmãos, mas mandou o pão. E no final, ele trouxe eles para morar com ele. É pão, é vida. Deu para entender, amados? Vamos ver outro texto? 1 Samuel 17, do 17 ao 18. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado, 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul a eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Esta passagem faz referência do gigante Golias, mas vocês notem aí, irmãos, novamente o que está acontecendo. Jessé chama Davi, que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, tinha sido ungido rei de Israel, mas ele continuava sendo um pastor de ovelha, ele não estava no trono. A partir dessa unção começava um propósito na vida de Davi, e para ajudar nesse propósito, Deus usa o pai de Davi. Filho, pega essas espigas, esses 10 pães, e mais isso, e leva para os teus irmãos. Vai levar pão para os seus irmãos, que eles estão na guerra. Faz isso, ele dá as ordens, e Davi cumpre fielmente. Ele vai para o campo de batalha, aonde está acampado o exército de Israel, e ele faz exatamente como o pai disse, leva pão aos seus irmãos. E ali ele começa a ouvir uma conversa, que tem um gigante que está afrontando. Ele vai conversar com seus irmãos, os irmãos ficam indignados. O que é isso que você quer aqui? Você é um garoto. Ele não é bem recebido para com os irmãos, mas o propósito já começou. O propósito de Deus na vida de Davi começou. Então assim, parece que o que vai acontecer agora é muito bom, porque Davi, ele vai matar o filisteu, ele vai livrar Israel. Se fosse só isso, seria uma bênção, ele já poderia assumir, porque o povo agora ficou do lado dele. O povo gritava a favor dele, que o Saul feriu 10.000 e o Davi feriu milhares. Davi já era consagrado agora, a partir desse momento, ao rei de Israel, ele podia sentar no trono imediatamente. Não, irmãos, não é assim que Deus trabalha. Presta atenção nisso. Primeira coisa que Deus quer que a gente aprenda é caminhar com Ele. Davi não sabia ainda, ele era um garoto. Então agora Deus vai colocar Saul para correr atrás de Davi.
para ele esquecer a vanglória, eu matei um gigante, eu venci. Imagina se ele senta no trono imediatamente após matar o gigante, que arrogante seria, não teria aprendido nada. Mas Deus fez com que ele fosse perseguido, e através da perseguição, cada uma delas, ele invocava ao Senhor. Lá no meio da perseguição, os salmos eram escritos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá no meio da perseguição ele escrevia: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lá no meio da perseguição, ele se tornou íntimo de Deus, e o Senhor guardava, e o Senhor livrava, e o Senhor falava com ele, e o Senhor lhe dava as instruções. Mas ele, irmãos, tudo isso começou quando ele levava pão para os irmãos. Mas Deus queria que ele não desse somente pão para os irmãos, mas para uma nação inteira. Que não fosse apenas os irmãos que fosse alimentado pelo pão que ele estava levando, mas que ele fosse o melhor rei de Israel. Que ele fosse alguém que tinha em sua mente, em seu coração, Deus acima de todas as coisas. Deus como seu guia. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando você lê os seus salmos, você começa a perceber a intimidade que este homem tinha com Deus, que ele não fazia nada sem antes perguntar para o Senhor. As únicas coisas que ele não perguntou para o Senhor, deu tudo errado. Vocês sabem, não é verdade? Quando ele não perguntou, deu tudo errado. Então agora, quando ele se torna rei de Israel, ele tem a oportunidade de ser o rei que Deus escolheu, o homem segundo o coração de Deus, alguém que guiaria a nação com justiça, que ensinaria a justiça ao seu povo, e fizesse com que o povo de Israel temesse ao Senhor, temesse a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Amém, queridos? Nós podemos ler o segundo relato, o terceiro, agora. O terceiro relato, irmãos, é de alguém muito especial. Ele também veio trazer pão para os irmãos. Ele deixou o trono de glória e veio trazer pão para os irmãos. Veio trazer pão para os seus irmãos. E agora ele está nesse texto que a gente leu. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas em tudo não faça a minha vontade, mas a tua. Trazer pão. Quantos pães tendes? 5. 3 peixes. Pai, eu sei que sempre me ouves. Abençoou e deu para a multidão que se alimentou. 5.000 homens, além de crianças e mulheres. E a multidão estava gostando do que estava acontecendo. Nós encontramos um irmão que dá pão, um irmão que traz pão, um irmão que alimenta, é o mestre.
E a multidão cada vez maior. E multiplica pão daqui e dali. Aí no capítulo 6, do livro do Evangelho de João, ele vai dizer assim: gente, não é este pão aí que eu vim trazer. Eu vim trazer para vocês a minha carne, o meu sangue. Quem de mim se alimentar, terá vida eterna. Ah, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é o pão que vossos pais comeram e morreram, porque quem de mim se alimentar vai viver eternamente. Jesus, o pão que desceu do céu, o alimento eterno, para todos aqueles que se alimentarem da sua comida, da sua bebida, que é Ele mesmo. Já passou da morte para a vida. É o alimento eterno. Então Jesus, Ele veio dos céus, nasceu em Belém da Judéia, como homem, como um bebê. Durante 30 anos, viveu como uma pessoa comum. Mas com 30 anos de idade, ele está diante de João Batista, para ser batizado por ele. E naquele momento João tem a revelação do Espírito Santo que diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício vivo, que foi ofertado pelos nossos pecados naquela cruz, que tirou o pecado do mundo todo que quiser, do mundo todo que aceitar, se alimentar desse pão que Deus, Ele disse: eu sou o verdadeiro pão de Deus. Meu Pai colocou a mim na mesa de vocês, para vocês se alimentarem e viverem, receberem força, bom ânimo, coragem e ousadia para lutar. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Mas quem come de mim, quem se alimenta de mim, jamais terá fome, jamais terá sede. Esta é a revelação. Ele também veio trazer pão para os irmãos, mas os irmãos não conheceram. Ele veio trazer o pão para os irmãos, mas os irmãos não entenderam. Os irmãos perseguiram ele. Os irmãos o levaram para a cruz, porque havia um propósito. E Jesus agora está sofrendo a dor do propósito, as aflições do propósito. Quando chega aqui no Getsemane, ele está suando gotas de sangue, no jardim do Getsemane. O homem pecou no jardim, o homem desobedeceu no jardim, e agora ele está suando no jardim dizendo: se queres, passa de mim este cálice, mas em tudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O homem, tendo tudo, simplesmente desobedeceu, e agora ele está suando gotas de sangue. Ele está ali em uma aflição infernal, dizendo: Senhor, misericórdia, eu não vou te desobedecer, eu não vou fazer o que Adão fez, eu vou te obedecer, Senhor, mesmo com dor, mesmo com aflição, eu vou te obedecer. Se você ler o texto todo, quando ele fala isso, Deus envia 2 anjos para confortá-lo. É isso que Ele faz com a gente, amados, quando a gente está na aflição do propósito. A gente é confortado quando a gente ora. Mas Deus não faz passar o cálice
Não passou do filho e não vai passar o meu, e não vai passar o seu. Nós recebemos ajuda para continuar, amém? Nós vamos receber ajuda para continuar o propósito, porque não tem razão para saltar etapa. Não tem razão para voltar atrás, irmãos. Nós temos que continuar ouvindo a Deus em cada dificuldade, em cada luta. Se está dentro do propósito, glorifica a Deus. No momento difícil, o que ele fez? Foi orar. É um ensino para a gente. Ele não foi reclamar com os discípulos. Ele até convidou eles para que orassem com ele. Mas eles estavam em um estado muito difícil. Eles não conseguiram orar. Mas Jesus orou. Quando nós entendemos isto, esse caminho, não é as dores do mundo que nós sofremos mais, queridos. Não são as aflições do mundo que vai nos matar, de maneira nenhuma. Mas o que vai nos levar à morte completa da carne é a obediência, é a cruz. Quanto mais de nós morrer, mais de Cristo vamos viver. Quanto mais de nós perecer pelo peso da cruz, mais de Cristo virá sobre nós. Mais parecido com Ele ficaremos. É só você ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos, e você vai ver que a coisa não é brincadeira. Que tem lutas, que tem dificuldades. Se eles, cheios de Deus, passaram por aquilo, nós também precisamos nos encher de Deus, para passar por aquilo que está proposto para mim e para você, que eu não sei o que é. Mas nós sabemos que nós estamos aqui por um propósito. E o principal deles é mostrar a glória de Deus. E eu não mostro a glória de Deus fugindo, amados. Não, mas é me apresentando no Getsemane, no lugar do sofrimento. Eu mostro a glória de Deus tomando a minha cruz e seguindo a Jesus. Eu mostro a glória de Deus obedecendo. E não chorando, lastimando, sabe, carregando ruínas. Eu mostro a glória de Deus quando o meu comportamento é semelhante ao de Jesus. Pai, se queres, passa isso de mim. Mas em tudo seja feita a tua vontade. E você vai receber ajuda imediata. Porque Ele está lá. Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu volto a dizer, nós já viramos as costas para o inimigo, para o Egito. Nós não somos mais apegados ao Egito, irmãos. O Egito não interessa. Eu não quero nada do que o Egito oferece. Mas eu quero buscar do alto as riquezas espirituais. As riquezas que me dá alegria. E que faz com que Deus seja honrado através das nossas vidas. O propósito de Deus para nós é que a gente honre a Ele. Amém, queridos? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia, mostrando que a gente compreendeu sim, porque o propósito através de Cristo, amados, é todo revelado, não tem mais nada para ser revelado, está tudo revelado. Morremos ou vivemos, somos do Senhor. A partir do momento que eu virei as costas para o Egito, o meu Deus não é mais Faraó. O Deus que eu sirvo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e a palavra diz que Ele intercede por nós. E o Espírito dele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não há o que reclamar, queridos, há o que orar.
Ore. Tem alguém triste? Ore. Tem alguém contente? Cante. Tem alguém doente? Ore por ele. Unja ele. Abençoa ele. Traga ele para Deus. Ensine ele. Então, amados, aprenda isso nesta noite. Tínhamos dores lá que não ia levar a gente para nenhum lugar ideal. As dores do mundo não levam ninguém para a glória. Mas as dores do propósito é porque nós já estamos na glória com Cristo. Nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Amém? Fique com esta palavra, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. A única. Glória a Deus. Feche os teus olhos, amados. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Se você entendeu a palavra desta noite, você vai glorificar a Deus por tudo que você tem passado. Deixa Ele ser visto através de você. Aleluias. Oh, glória a Deus. Senhor, que esta palavra penetre fundo no coração dos teus filhos. E que recebam a graça do conhecimento desse Deus tão grande. E que através da visão que o teu Espírito traz para nós, nós devemos, Senhor, nós devemos continuar repartindo o pão com os nossos irmãos. Com os irmãos que não entendem, com os irmãos que não conhecem. Nós devemos continuar repartindo o pão da vida, o pão que é o alimento maior, o pão que é a salvação, o pão que é a vida, que é o propósito de Deus para nós. Que a glória do Senhor se move, se manifesta em cada lar, em cada família. E que a gente distribua, Senhor, com carinho, amor, mesmo não sendo compreendido, este amor, esta fé, esta coragem, esta ousadia que Deus nos dá, através da sua morte na cruz. Nós recebemos tudo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele cresça, que eu diminua. Servo dos irmãos. Irmãos, fomos chamados para servir. Nós servimos a Deus servindo a igreja, servindo os irmãos, servindo os necessitados, servindo aqueles que precisam. Nós servimos a Deus quando nós entendemos que servir a Deus é ser servo uns dos outros, é entrar nesse entendimento, e que essa sabedoria venha em cada coração, para a gente compreender o que Cristo fez por nós na cruz. Ele serviu quando nós não o conhecíamos, quando nós não tínhamos nada. Ele nos serviu e nos serve através da sua palavra. Ele é o alimento, é o sustento que nos põe de pé a cada manhã. Por isso, Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que recebemos de Ti, sabendo que o propósito do Senhor é maior do que a nossa própria vida. É muito mais do que o Senhor tem para nós, do que a gente consiga entender, do que os nossos olhos possam ver, do que os nossos ouvidos possam ouvir. É maior, é muito maior. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus.